Bom dia, pessoal. Vamos continuar. Bom dia para vocês, será boa noite, né? Vamos continuar aquela nossa aula de fisiologia. Estamos continuando. Eu vou começar do começo. Inicialmente, vou compartilhar aqui. Bem, fisiologia vegetal é uma disciplina, como foi falado para vocês, ela tem a ver com o funcionamento das plantas, né? E, inicialmente, na aula passada, nós vimos a importância dessas plantas, por que as plantas são importantes para o mundo, né? A vida, não a vida na Terra, tanto animal como as outras formas de vida, não haveria sem as plantas, porque, afinal de contas, são as plantas que geram os alimentos para os consumidores, para os animais consumirem. Os animais eles não conseguem gerar os seus próprios alimentos. Bem, nós vamos ver alguns conceitos gerais de fisiologia vegetal e o seu relacionamento, o relacionamento da fisiologia com as outras ciências. Vamos ver as aplicações da fisiologia vegetal, vamos ver as dificuldades encontradas no estudo da fisiologia. Bem, a importância das plantas, nós já vimos na aula passada, ela é não só simples curiosidade, mas também pelo fato de serem essenciais para os animais na terra, água e ar. Afinal, as plantas são os únicos seres autótrofos, ou seja, que geram o seu próprio alimento, né? E que conseguem sintetizar a partir das matérias inorgânicas, como água, como nitrogênio e como ácido, enxofre e ferro, a matéria orgânica para os consumidores, que são os heterótrofos. Apenas as plantas vasculares, que seriam as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, vamos considerar no estudo da fisiologia e principalmente na utilidade para a agronomia. Por quê? Porque elas são as que fornecem alimentos, madeiras, fibras para vestimenta, medicamentos para prevenção e cura de doenças, papel, borracha, temperos, bebidas, o oxigênio, a fixação do carbono da atmosfera, a umidificação do ambiente, a fixação do solo, a captação de água, dentre outros serviços. Então, as plantas, elas geram uma gama de serviços e produtos que seria difícil nós termos a vida como hoje nós temos sem as plantas. Então, as plantas são algo de interesse e dos seus mais variados aspectos. A sua estrutura, nós precisamos conhecer as plantas através da sua estrutura, que o estudo disso é a morfologia das plantas. Por exemplo, o cacto é bem diferente do milho, morfologicamente. E a origem dos diferentes tecidos e órgãos. Como é que se formam esses tecidos e esses órgãos, né, que compõem o corpo da planta? Por que o espinho é espinho? Se você olhar o cacto não tem folha. Por que será que o cacto não tem folha? É o mesmo tecido das folhas, mas eles se mostraram de forma diferente, porque normalmente o cacto ele é de um clima quente, árido, sem umidade. Já as folhas, elas jogam umidade para o ambiente. Então, se o cacto tivesse folha, ele já não tem água no ambiente. E se ainda tem folha, aí que ele ia perder água. Por isso que o cacto normalmente dá em deserto. Então,
vamos estudar também a transmissão dessas características de uma geração para outra. Isso através da genética. E a taxonomia. Eu acho que a taxonomia e a sistemática vocês estão vendo esse semestre. A morfogênese e a morfologia é estudado normalmente através da botânica. Eu esperava que vocês tivessem tido botânica já para nós falarmos em fisiologia. Mas, como não tiveram, nós vamos falar ao longo do tempo, mas alguns assuntos vocês vão ver apenas através da botânica. Também as plantas são importantes, né? Como elas se distribuem na superfície terrestre, aquilo que eu falei. Por que o cacto acontece em climas áridos e as florestas acontecem em regiões úmidas? Então, quem estuda isso é a fitogeografia. Fito quer dizer vegetal. Então, é a geografia vegetal. E como as plantas interagem com o ambiente. Isso é o ramo da ecologia. Vamos ver também como os vegetais crescem e se multiplicam. Isso é o ramo da fisiologia. Porque como é que os vegetais crescem? Como é que eles se multiplicam? Como é que nós podemos favorecer esse crescimento e essa multiplicação? Isso é o ramo da fisiologia. Por isso que a fisiologia é estudado na agronomia, que é para vocês entenderem como fazer uma adubação, entenderem como as plantas adoecem, quais os elementos que seriam importantes para o crescimento das plantas, entenderem como as plantas se multiplicam. Então, isso é do ramo da fisiologia, que é o objetivo do nosso estudo. Bem, o conceito de fisiologia, de uma maneira simples, ele é dado como a fisiologia vegetal é o ramo da botânica que trata dos fenômenos vitais que ocorrem nas plantas, isto é, como os vegetais funcionam. Então, a fisiologia vai estudar como os vegetais funcionam para que a gente possa influenciar esse seu bom funcionamento e possamos evitar o seu mau funcionamento. Por que quando falta água, as plantas murcham? Por que quando a gente dá muita água para as plantas, elas morrem, as suas raízes apodrecem? Por que acontece isso? Quais são os vegetais que a gente precisa irrigar e quais são os vegetais que a gente precisa mantê-los secos? Quais são os elementos que a gente tem que fornecer para as plantas conseguirem dar bons frutos? Então, esses são os objetivos do estudo da fisiologia vegetal, que é a disciplina que nós estamos estudando. Finalmente, de uma forma mais específica ou mais empolada, a fisiologia ele é o ramo da botânica que estuda os processos e as funções do vegetal, bem como as respostas que essas plantas dão para as variações do meio ambiente. Quando eu forneço adubo para uma planta, eu estou alterando o ambiente. Quando eu forneço água para uma planta, eu estou alterando o meio ambiente, ou seja, que a planta está interagindo com esse ambiente e eu posso favorecer ou desfavorecer o seu funcionamento. Bem, a fisiologia vegetal ela se preocupa com os processos que as plantas empreendem. Então, qualquer sequência natural e contínua de acontecimento que possam ser observados nas plantas. Então, a gente observa as plantas e vê quais os anomalias ou os favorecimentos que podem ser dados a esses
vegetais. Tipo, respiração, a fotossíntese, a absorção e condução de água, os nutrientes, a sua germinação e a floração. Isso são processos que acontecem na planta. É uma sequência de acontecimentos. E a gente estuda os processos que acontecem nas plantas através da fisiologia. A função já é diferente. Também é um ramo da fisiologia. Nós vamos observar qual a função de determinados órgãos na planta, que estão na planta. Então, as folhas. Qual é a função das folhas? Qual é a função das raízes? Qual é a função dos caules? Qual é a função dos vários tecidos? Tudo isso é motivo de estudo da fisiologia, ou seja, da função da fisiologia. Então, a fisiologia estuda os processos e as funções fisiológicas. Então, um exemplo do estudo da função, a atividade fundamental dos cloroplastos. Para que os cloroplastos funcionam? Os cloroplastos são organelas que existem dentro das células vegetais. As células animais não possuem cloroplastos. A principal diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal é que as células vegetais possuem cloroplastos. As células animais não possuem cloroplastos. Pergunta de prova. Então, os cloroplastos, através deles que acontece a fotossíntese. Por isso que os animais fazem fotossíntese. Os vegetais fazem fotossíntese. Os animais não fazem fotossíntese. Então, qual a função das mitocôndrias? As mitocôndrias que tem dentro das células, elas têm tanto vegetal como animal. E a função das mitocôndrias é praticar a respiração. Ou seja, elas assimilam a matéria inorgânica e jogam fora o que o metabolismo não conseguiu processar. Isso é a respiração. No caso dos vegetais, eles assimilam o gás carbônico, e jogam para o ambiente o oxigênio. Isso é feito pelas mitocôndrias. As folhas. Qual é a função das folhas? Então, isso é o ramo do estudo da fisiologia. Bem, a fisiologia também é útil no estudo dos seres vivos. A relação entre estrutura e função. Ela, além de estudar a estrutura e estudar a função, a fisiologia também estuda a relação existente entre esses dois processos, vamos chamar assim, ou essas duas características. A fisiologia estuda isso, a função e o processo, a relação entre eles. E é uma coisa complexa e interdependente, porque a função depende da estrutura. Ou seja, a mitocôndria, ela faz a respiração porque ela tem uma estrutura que favorece essa respiração. Por outro lado, essa estrutura, ela foi constituída a partir dessa função. Então, ela é essa relação entre função e estrutura, entre função e processo, ela é complexa e ela é estudada pela fisiologia. O esquema a seguir ilustra
essas inter-relações, partindo-se do nível de organização mais simples para o mais complexo. Nós vamos ver de baixo para cima. Então, nós temos, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber em toda a... Deixa eu colocar aqui em forma de apresentação que fica melhor. Então, nós começamos de baixo, essa inter-relação entre estrutura e função. Então, nós temos o aspecto organizacional, que é a estrutura, e nós temos o aspecto funcional. Tá? Então, primeiro, nós temos na estrutura os elementos, como prótons, elétrons e nêutrons. Toda matéria existente, seja viva ou não viva, seja vegetal ou seja animal, ela é constituída ou estruturada a partir de prótons, elétrons e nêutrons. Esses prótons, elétrons e nêutrons se juntam e formam os átomos, que por sua vez se juntam e formam as moléculas, que por sua vez se juntam e formam as organelas, que são elementos constituintes das células. Essas células se juntam e formam os tecidos. Esses tecidos se juntam e formam os órgãos. Esses órgãos se juntam e formam o coração. Então, a partir de prótons, elétrons e nêutrons se juntam átomos, átomos de carbono. Todo ser vivo possui carbono. Eles se juntam, formam os átomos, átomos de carbono. Esses átomos, eles se juntam, no caso específico dos vegetais, eles se juntam com o hidrogênio e formam moléculas. Ou seja, não é só o carbono e o hidrogênio. Cada molécula tem os seus constituintes, composto por diferentes átomos, diferentes arranjos de átomos, que, por sua vez, essas moléculas formam as organelas, que vão formar os tecidos, que vão formar os órgãos, que vão formar os organismos. Então, um organismo vegetal é composto de vários órgãos, como, por exemplo, raiz, caule, flor e frutos. Isso são órgãos pertencentes aos vegetais. Por sua vez, esses órgãos eles são formados de determinados tecidos. Por exemplo, os caules eles são formados por tecidos meristemáticos, que, por sua vez, são formados por células, que, por sua vez, são formados por organelas, que, por sua vez, são formados por moléculas. Moléculas de lignina, moléculas de celulose, que, por sua vez, são formados por átomos, átomos de carbono, átomos de hidrogênio. Diferentemente dos frutos. Os frutos, por exemplo, um fruto de milho, aquele carocinho do milho que a gente come. Aquilo ali tem um pouquinho de celulose, tem um pouquinho de lignina, mas tem vários elementos como nitrogênios, fosfatos, que são o que dão energia para a gente. Ninguém vai comer o caule, que o caule só é formado por celulose e lignina. Mas a gente vai comer os frutos, porque os frutos são formados por outras substâncias. Bem, então, a estrutura é formada dessa maneira. Tá? Ela tem características físicas e morfológicas. Já o aspecto funcional é formado pela estrutura química, ou seja, determinados átomos, determinadas moléculas geram determinadas estruturas diferentes. Então, com funções diferentes. Então, essas moléculas, esses átomos e esses prótons, eles têm uma estrutura física e química e que tem, por sua vez, uma determinada característica física e química.
dos componentes da matéria inanimada. Quando eles se organizam através de organelas, por exemplo, uma pedra, ela tem moléculas, ela tem átomos, mas uma pedra não é ser vivo. Então, as moléculas, elas são organizadas até aqui. Os vegetais e os animais, ou desculpa, os seres vivos e os seres não vivos, inanimados, eles são constituídos por moléculas, átomos, prótons, elétrons e nêutrons. Já os seres vivos, eles se constituem principalmente por organelas. Ou seja, essas organelas é um conjunto de moléculas com funções específicas. Normalmente, respiração, transpiração, fecundação, reprodução. E o que faz isso é o conjunto deles que gera o metabolismo. Então, apenas os seres vivos têm metabolismo. Os seres não vivos não têm metabolismo. Então, esse metabolismo é uma atividade física e química dos componentes celulares. Então, o cacto ele tem um determinado metabolismo diferente do milho. São metabolismos diferentes. Nós temos que entender esses metabolismos para poder agir sobre eles, né? Para agir sobre o crescimento e o desenvolvimento. Quando se analisa o efeito dessas variações ambientais, e aí eu estou falando variações ambientais naturais e variações induzidas, quando eu adiciono água ao ambiente ou quando eu adiciono nutrientes através de adubação no ambiente, eu estou alterando, eu estou variando essas condições ambientais. Então, quando se analisa o efeito dessas variações do ambiente sobre o crescimento e desenvolvimento do vegetal, a gente verifica que isso depende, em grande parte, do genótipo do indivíduo. Então, o cacto ele vai precisar de determinadas condições, diferente do milho. Eu não vou colocar no cacto uma grande quantidade de umidade, porque ele vai morrer. Porque o genótipo dele não foi feito para suportar ambientes úmidos, diferentemente do milho. Se eu não colocar água no milho, o milho vai morrer. Agora, eu tenho que colocar uma determinada quantidade de água que seja o que o genótipo do milho suporte. Se eu colocar excesso de água no milho, ele vai morrer. Por exemplo, se eu pego um milho que foi feito para ser plantado nos altiplanos peruanos, que é a origem do milho, o milho é andino, o milho não é de planície. O que aconteceu foi que os geneticistas adaptaram, através de cruzamentos, o milho que era andino, que são das montanhas, um local um pouco frio e relativamente seco, não tão seco como o deserto, mas é um pouco seco. Eles adaptaram para uma região baixa e com bastante umidade, que são as planícies. Então, se eu pego um milho que nasceu lá nos Andes e transplanto para cá, para a várzea lá dos Solimões, possivelmente esse milho vai ter dificuldades em se estabelecer, assim, de imediato. É preciso que eu faça melhoramento genético nele, que eu vá adaptando gerações futuras, sucessivas, para que eu chegue num ponto de ter um milho com uma grande quantidade de umidade. Então, o genótipo dos vegetais, ele é muito importante, que é a característica genética de um determinado vegetal. Então, toda vez que você vai fazer um plantio, é importante você saber a origem, a genética desse vegetal que você está plantando, para não plantar
qualquer coisa. Bem, para que se possa entender isso, se deve ter em mente que o crescimento e desenvolvimento dependem das atividades física e química desses componentes celulares, que, por sua vez, são reguladas entre o patrimônio genético e o ambiente. É aquilo que eu falei. O patrimônio genético de um vegetal que foi criado em uma altitude é diferente do patrimônio genético de um vegetal que vai ser produzido numa planície. Então é preciso que tenha uma adaptação nisso. Isso é feito através da genética, do melhoramento genético. Não sei se vocês já tiveram genética. Bem, a relação entre esse potencial hereditário, que é o potencial genético, o meio ambiente, o crescimento e o desenvolvimento vegetal, é mais ou menos apresentado simplificadamente aqui nesse nosso quadro. Nós temos uma relação entre o potencial hereditário e o meio ambiente, que essa interação ela tem que ser regulada. Você tem que saber o ambiente que você tem e saber o potencial hereditário. Então, tentar fazer com que haja uma interação positiva dessas duas características fundamentais. Uma do vegetal e a outra do local onde você vai produzir. Então, através dessa regulação ou dessa interação, você consegue a atividade física e química desses componentes celulares, que é o metabolismo. Então, o metabolismo ela é a atividade física e química desses componentes. Digamos que, vou dar um exemplo para vocês bem simples. Digamos que eu seja acostumado a morar no frio, que eu seja criado, digamos, lá na Serra da Cantareira, em São Paulo. Sempre morei lá, nasci lá, me criei lá. Quando eu venho aqui para o Amazonas, quando dá mais ou menos de noite, que está em 28, 29, 30 graus, em que normalmente o amazonense não está suando, eu estou dizendo, poxa, que calor, que abafado, não sei o quê. Por quê? Porque eu estou transpirando, e isso é decorrente do meu metabolismo, né? Que é o meu componente hereditário, onde eu me habituei a morar. Eu morava até recentemente lá na Serra da Cantareira, em São Paulo, um local bastante úmido e bastante frio. Mas quando eu venho para Manaus, eu fico aqui, e depois de uns 5, 6 anos, 7 anos aqui, quando eu voltar lá para a Serra da Cantareira, em pleno verão, está dando uns 28, 27 graus lá, eu estou morrendo de frio. Estou andando todo com casaco. Então, essa é a relação existente entre o potencial hereditário e o meio ambiente. Bem, e esse metabolismo, ele que é a regulação disso, ele interage através dos processos e funções do organismo, que, por sua vez, vai gerar o crescimento e o desenvolvimento no nosso caso específico, dos vegetais. Então, se eu pego um milho, eu vou plantar um milho, eu vou procurar um milho que tenha um potencial genético compatível com o ambiente em que eu vou estabelecê-lo. Por exemplo, eu vou plantar lá numa várzea alta do Solimões. Então, eu vou pegar um milho, de preferência, que seja desenvolvido para produzir em várzea alta. Eu não vou pegar um milho que dá uma produção excelente lá em Mato Grosso, por exemplo, e vou trazer direto e plantar aqui. Não. Para isso, os órgãos como Embrapa, como INPA, são os órgãos de pesquisa locais,
eles fazem essas pesquisas adaptando essas variedades. O tomate, por exemplo. Eu não posso pegar um tomate que foi feito para produzir lá na Bahia e trazer e querer que esse tomate dê certo aqui logo no primeiro plantio. Não vai dar. É preciso eu plantar uma variedade adaptada a nossa umidade, ao nosso calor, à nossa quantidade de chuvas que cai, às pragas existentes. E a partir dessa interação, eu consigo um crescimento e desenvolvimento ótimo. Na sequência, esses fatores ambientais que mais afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas. Pergunta de prova. Quais são? Primeira delas, a luz. Então, a gente tem que saber a intensidade, a qualidade e a duração. Eu não posso... A luz é importante para todos os vegetais. Mas tem vegetais que precisam de uma luz numa determinada faixa do dia. Então, por exemplo, o sol da manhã, tem vegetais que precisam de apenas 2, 3 horas. O café, por exemplo, é um vegetal que não precisa de sol. Se você colocar o café pegando sol direto, não vai crescer o seu café. O cacau, o cupuaçu, se você planta o pau-rosa, se você planta sob sol, ou seja, você tira toda a vegetação e planta esses animais para eles pegarem o sol da manhã toda e o sol da tarde, esse teu vegetal não vai crescer. O cupuaçu vai dar mirradinho, ele não vai ser doce, o cacau ele vai amofinar, vai ficar pouquinho, o café nem vai frutificar, vai morrer. Outro produto, o guaraná, é sob sombra. Por outro lado, se você pega o milho e a grama, essa grama que a gente vê no jardim, e coloca sombra nela, por mais que ela pegue um pouquinho de sol, não vão crescer, não vão se estabelecer. Você pode até plantar, ele vai crescer um pouquinho e vai morrer. O milho não vai morrer, mas ele não vai se desenvolver. Ele não vai frutificar. Então, a quantidade de luz é um fator ambiental importantíssimo nos vegetais, no desenvolvimento dos vegetais. A fisiologia, nós vamos tentar explicar para vocês a reconhecer os vegetais que precisam de sol e de sombra e entender por que há essa diferença. Bem, a umidade também é outro elemento fundamental, é aquilo que eu falei. O cacto, por exemplo, é diferente do milho. As suas necessidades de umidade são diferentes. A temperatura, diferente. Pega a uva. Por que a uva não dá aqui no Amazonas? Tu podes até plantar a uva vai dar, mas ela não vai frutificar. Ou se ela frutificar, logo, logo ela vai cair. Por quê? Porque ela precisa de uma temperatura ideal para florescer. É por isso que existem as estufas, e é onde você tem essas casas de vegetação, onde você consegue adaptar essa umidade. E aí você consegue adaptar determinadas variedades ao longo do tempo. Então, se houvesse uma política para plantar uva no Amazonas, nós plantaríamos uva. Bastaria que os nossos órgãos de pesquisa desenvolvessem variedades que aguentassem o nosso clima. Você não vê uvas produzindo no Nordeste? Antigamente, as uvas só produziam em climas frios. Hoje, você vai ali na serra do Serrote, não me lembro o nome, ali no Nordeste, naquelas partes mais altas do Nordeste, onde a temperatura é um pouquinho mais amena, mas não é frio, você tem uvas de excelente qualidade. Uvas docinhas. Por quê? Porque foi feita uma aclimatação dessas variedades. Então, a manipulação desses fatores ambientais, eles são importantes para você conseguir um metabolismo adaptado ao ambiente em que você quer
fazer. A outra são as concentrações de sais, os ânions e os cátions. Então, esses elementos, como cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos, sulfatos é aquele HNO3 que eu falei, eles são importantes para a planta. E muitas vezes você planta num solo pobre. Por que, por exemplo, a agricultura no Amazonas não é muito desenvolvida? Um dos motivos é que o nosso solo é muito pobre. Como aqui chove muito, esses sais, esses ânions e esses cátions, eles são lavados e jogados fora. Para você produzir os elementos, é preciso que você adicione esses sais no solo. E aí se torna muito caro, porque nós não temos adubo, a gente tem que importar esse adubo, e aí então a agricultura fica muito cara. Por que aqui nós temos muitas florestas? Porque para você produzir as plantas, de um modo geral, elas não precisam, as árvores, elas não precisam desses cátions e desses ânions. Basta o carbono e o hidrogênio e a água. Isso tudo, o carbono e o hidrogênio, ele está no ar, não tem no solo. Então, essas plantas, elas assimilam esse hidrogênio e esse oxigênio, transformam em celulose e lignina, e as árvores crescem. Diferente do milho, do arroz, do feijão, do cheiro verde, da batata. Por quê? Porque esses elementos agrícolas que vão nos alimentar, eles precisam, esses cátions e esses ânions, que são o que vai dar sustentação para nós comermos. Nós não vamos comer madeira, galho de árvore, folha de árvore. Ali não tem nada. O nosso organismo nem consegue, o nosso metabolismo animal, nem consegue metabolizar a lignina e a celulose. Como é que a gente vai comer isso? Por mais que eu coloque na panela para ferver e tal, eu não vou conseguir comer. Quando muito, os bois, eles conseguem um pouquinho a celulose, mas o capim, ele tem outras substâncias lá dentro que vão dar condições para que o gado engorde. Por isso que a Amazônia, a agricultura na Amazônia é muito difícil, por causa dessas concentrações de sais no solo, que é muito pobre, porque chove muito aqui e é lavado. Então, esses sais, eles vão praticamente todos para o rio. Eles são lavados pelas chuvas. E o solo fica pobre, e aí as árvores crescem. Por quê? Porque as árvores, mais uma vez eu falo, não precisam desses sais. A lignina e a celulose, no qual é constituído 90% das árvores, elas são retiradas do ar. Então, você pode ver que quem anda na floresta sabe disso. As nossas raízes dessas árvores, elas são superficiais, elas não se aprofundam muito, elas são praticamente para sustentar as árvores. E ali elas tiram muito poucas substâncias. Normalmente tiram da decomposição que acontece dos vegetais e das folhas que vão caindo, e ali sim elas têm alguns ânions e alguns cátions, mas que servem apenas para o seu metabolismo. Elas não armazenam isso em forma de alimentos. Por isso que nós temos muitas árvores aqui na Amazônia e a nossa agricultura tem sérias dificuldades. As senhoras e os senhores que são agrônomos vão ter que, normalmente, trabalhar com a manipulação desses sais no solo. Existem algumas técnicas de agrossilvicultura que você consegue, isso é dado na ecologia, eu acho que vocês vão ter ecologia se não tiveram, que você vai conseguir substituir esses sais
no solo através da decomposição da matéria orgânica que existe nas florestas. Por isso que quando você queima o solo, você tem umas árvores, você faz a derrubada e aí você queima, o que acontece? Você consegue transformar essa matéria orgânica em elementos assimiláveis pelas raízes das plantas. E aí vem a plantação de milho, fica linda. No primeiro, no segundo, no terceiro ano. No terceiro ano acaba, e aí você tem que começar a adubar. Bem, outras coisas que influenciam no crescimento e desenvolvimento dos vegetais são os gases da atmosfera. As plantas, elas assimilam o dióxido de carbono nas suas várias modalidades e o hidrogênio e liberam o oxigênio. Então, a atmosfera também influencia no crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Apesar de muitos dos efeitos desses fatores ambientais no crescimento e desenvolvimento das plantas já serem conhecidos há muito tempo, ainda se falta muito para que se possa explicar o que ocorre a nível celular e molecular, principalmente em regiões como a Amazônia, muito pouco estudada. A compreensão do que ocorre a esse nível, ou seja, nível celular e molecular das plantas, compreensão disso, ela fornece os conhecimentos indispensáveis para o desenvolvimento de métodos e técnicas de manejo para otimizar a produção agrícola e evitar possíveis efeitos deletérios de certos fatores ambientais sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas. No caso, o nosso conhecimento sobre a fisiologia de determinadas plantas, determinadas variedades, podem compensar a falta de sais no solo, ou excesso de água em outros. Então, é necessário o estudo dessas interações celular e metabólicas. Além desses aspectos teóricos da fisiologia vegetal, que ajudam o homem a entender como as plantas nascem, crescem e se reproduzem, o estudo da fisiologia também fornece conhecimentos que possibilitam um manejo mais adequado dos indivíduos e das populações vegetais, nativas e cultivadas. As nativas são aquelas plantas que ocorrem, o guaraná, por exemplo. O guaraná é nativo da Amazônia, mas ele é específico daquela região de Maués. Você não vê guaraná nascendo em Boca do Acre, que está no outro extremo. Então, é preciso ver, às vezes essa variedade ela é nativa de uma região, mas, acima de tudo, ela é nativa de um local. Então, apesar da fisiologia vegetal ter aplicações na ecologia, no paisagismo, na jardinagem, na farmacologia e na fitoquímica, foi na agricultura, compreendida pela olericultura, que estuda as plantas olerícolas, ou seja, aquela agricultura, o tomate, o pimentão, o cheiro verde, as folhas, né? A fruticultura, que é os frutos, e a silvicultura, que são as árvores, silve quer dizer floresta, a floricultura das flores, a forragicultura, que são o plantio dos pastos, das forragens, né? E a agricultura propriamente dita, apesar dessa fisiologia vegetal ter aplicações nisso tudo, é nessa parte da agricultura que esses conhecimentos eles são mais importantes e causam maior impacto. Foi a partir desse conhecimento que se gerou o que se denominou da agricultura verde, que houve uma revolução na produção agrícola. Ocorre que houveram interações a nível ambientais que foram deletérios.
Se colocar muito veneno nas plantas, colocar muito adubo, estraga o solo. Então é necessário uma determinada dosagem, e é através do aperfeiçoamento desses conhecimentos que está se tentando fazer uma agricultura rentável e mais sustentável. E uma boa produção agrícola, ela é consequência de um crescimento e desenvolvimento adequado, aquilo que foi falado agora para vocês, os quais dependem da operação equilibrada dos diversos processos e funções vegetais. Muitas vezes, a aplicação excessiva de adubo, ele vai te causar mais prejuízos, digamos, de não só financeiros, mas também de sustentabilidade daquela tua agricultura. Bem, quando se examina as causas das altas produtividades observadas na agricultura moderna, se verifica que isso se deve, basicamente, pergunta de prova, à utilização de cultivares mais produtivos. Cultivares mais produtivos são aquelas variedades cultivadas para determinadas regiões. Então, um cultivar de milho para ser aplicado aqui na Amazônia, no estado do Amazonas, é diferente de um cultivar para ser aplicado lá no Rio de Janeiro. Então, é preciso você identificar esse cultivar. Não é pegar qualquer semente e plantar. Bem, então, é necessário cultivares mais produtivos, usar fertilizantes. E aí entra o conhecimento da fisiologia e das ciências do solo, fitossociologia. O uso de pesticidas, contribuição da fitopatologia e da entomologia. O uso de irrigação e de máquinas agrícolas, contribuição da engenharia agrícola, da ciência do solo e da ecofisiologia. Ao uso de técnicas de propagação vegetativa, contribuição da fitofisiologia. E ao uso de técnicas de armazenamento e transporte de sementes e hortaliças, que se deve à contribuição da engenharia agrícola e da fitossociologia também. Então, devido a esses elementos que foram falados aqui, é que se deve o extraordinário aumento da agricultura. Em 1500 e pouco, 1600 e pouco, uma pessoa chamada Malthus, ele disse que o mundo ia acabar, porque a quantidade de pessoas que estavam crescendo, a alimentação não ia dar para manter essas pessoas. E se descobriu ao longo do tempo que ele estava errado, porque ele não contou com o desenvolvimento da agricultura. Então, é essa agricultura que permite hoje nós termos quase 9 bilhões de pessoas no mundo, apesar que muitos são famintos. Mas foi um extraordinário o avanço da agricultura. Bem, nós vimos aí que a fisiologia vegetal é fundamental para o desenvolvimento da maioria daqueles avanços tecnológicos que houveram. Convém, no entanto, salientar que a utilização inadequada de alguma dessas tecnologias tem provocado não só o aumento exagerado no consumo de energia e de fertilizantes, como também tem se constituído em ameaça para a vida do nosso planeta. É aquilo que eu falei. Apesar da chamada agricultura verde ter causado uma verdadeira revolução agrícola e ter propiciado mais alimento para a população, os solos estão se acabando. Se você olha para o Brasil, inicialmente, quando os portugueses aqui chegaram, eles começaram o plantio de cana-de-açúcar. Então, o Nordeste é o que é hoje, aquilo ali era uma floresta antigamente. Eles acabaram com a floresta, plantando cana e depois criando gado. E aí, mais ou menos por volta de 1800 e pouco, eles começaram a plantar o café. Eles praticamente acabaram com a Mata Atlântica ali de Minas, do Rio, de São Paulo. Depois de 1800 e pouco, já na década de 1900, eles começaram a plantar trigo, porque o Brasil não produzia trigo.
todo o nosso trigo vinha da Argentina, porque o trigo não é nativo de regiões como a brasileira, tropicais. Então, mas a Argentina é um clima temperado e produzia-se muito milho lá. O que aconteceu? Se adaptaram variedades de milho para aquela região de fronteira ali, que é o Paraná e Rio Grande do Sul. Então, o milho praticamente detonou, aquelas eram florestas de araucárias muito ricas, mas a agricultura detonou aquelas terras. E aí, já aqui no final de 1900, 1980, 1990, quando os solos brasileiros praticamente só tinham ali a região do centro-oeste, que é a região do Mato Grosso, porque era muito seca, e a Amazônia, que é muito úmida, só restavam essas regiões. Aí eles começaram a plantar a soja no centro-sul. E aí nós vemos a soja exuberante. Mas eles estão acabando com aquela floresta e estão entrando na Amazônia. Então, essa utilização inadequada dessas tecnologias, elas estão trazendo alguns prejuízos ambientais seríssimos e que podem atrapalhar o desenvolvimento agrícola brasileiro. Então, os senhores agrônomos e as senhoras agrônomas tenham bastante cuidado com isso. Então, os exemplos mais visíveis disso é a salinização e a poluição dos solos e das águas, a poluição dos alimentos decorrente do uso inadequado de defensivos agrícolas, que esse é um grande problema. Você comer tomate sem lavar, comer morango, alface, essas coisas, você está consumindo grandes doses de pesticidas. Bem, além disso, o aumento constante dessa população está forçando cada vez mais a utilização de áreas que hoje são consideradas inadequadas para a agricultura. Por exemplo, a floresta amazônica. Eu falei para vocês que ela é inadequada para a agricultura, mas estão surgindo variedades que estão colocando a floresta embaixo e começando a plantar. Se nós formos ali para o sul do Amazonas, que vem ali mais ou menos pela região de Lábrea, Boca do Acre, vocês vão ficar espantados. Florestas de castanhais, de seringueiras, estão vindo abaixo para plantar soja e capim. Hoje, essa área, inclusive, é conhecida como o arco de desmatamento. É uma das regiões que mais se desmata no país, exatamente para produzir essas variedades adaptadas. Bem, os fitofisiologistas estão sendo chamados, então, para colaborar na solução desses problemas, através de estudos que visam o esclarecimento dos mecanismos envolvidos na absorção, outro estudo de prova. Quais são os temas em que a fisiologia pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da agricultura? Então, primeiro, o esclarecimento desses mecanismos envolvidos na absorção e transporte desses nutrientes. Saber como as plantas se alimentam, né? Bem como das fixações do nitrogênio atmosférico encontrado em algumas espécies vegetais. O nitrogênio ele não está no solo. E o nitrogênio, gente, ele é fundamental para a produção dos aminoácidos e das proteínas, que são o que... Todos os alimentos eles têm que ter aminoácidos e proteínas em quantidade. E o componente fundamental disso é dado através do nitrogênio atmosférico. Bem, então como se fixar isso e como eles agem nos vegetais é um dos desafios. Essas descobertas elas contribuem para otimizar o uso de fertilizantes e poderão fornecer subsídios para que se transfira a característica de fixar nitrogênio para espécies que não a possuem. Então, a gente não precisa mais colocar nitrogênio, que são os nitratos, no solo, porque as plantas fixam os nitritos, que são o nitrogênio que existe no ar. Existem algumas espécies que possuem nas suas raízes uma adaptação simbiótica
com outros organismos, normalmente com fungos, que conseguem fixar essas substâncias direto do ar. Então, o entendimento disso causa uma verdadeira revolução na agricultura. O outro é a compreensão dos mecanismos envolvidos na resistência aos diversos tipos de estresse sofridos pelas plantas, a fim de que se possa desenvolver métodos e técnicas de manejo capazes de minorar os efeitos deletérios do estresse. Não é só o homem que tem estresse, os animais e os vegetais têm estresse. Se você pega, por exemplo, uma seca prolongada, isso é um estresse, se chama de estresse hídrico. Então, como é que esse estresse se manifesta nos tecidos e nos órgãos vegetais? É interessante saber para que se consiga manipular esses fatores, né, de estresse. Então, um exemplo disso são essas plantas, quando acopladas ao trabalho de biologistas moleculares e melhoristas. Melhoristas são geneticistas que melhoram as plantas, que podem redundar no desenvolvimento de cultivares que sejam produtivos e menos suscetíveis aos diferentes tipos de estresse. Quando eu pego um tomate que é produzido em Mato Grosso e, através de geneticistas e de biologistas moleculares, eu consigo uma variedade que produza bem aqui na terra firme do estado do Amazonas, em Manaus, eu estou exatamente manipulando esses diferentes tipos de estresse. A quantidade de água também é um estresse, o aumento dela. Bem, o estudo dos mecanismos fisiológicos e bioquímicos que envolvem a relação patogeno-planta e inseto-planta, ou seja, por que determinadas plantas atraem determinados insetos? Alguns dos insetos vão atrás de comida. Então, é necessário você saber, por exemplo, essa relação para que você possa aplicar um defensivo adequadamente ou, então, aplicar um controle biológico em cima dessa praga. Tudo isso é dado pelo estudo da fitoquímica e da fitopatologia e da fisiologia. É claro que esses estudos nós não vamos fazer aqui. Nós vamos dar as bases fisiológicas para que vocês, quando se formarem, caso forem trabalhar em um órgão de pesquisa, desenvolvam esses estudos. Bem, as dificuldades encontradas no estudo da fisiologia. Quais são as dificuldades que nós vamos encontrar no estudo da fisiologia? A primeira delas é que, se ao examinar os representantes dos diferentes grupos que compõem os vegetais, eles são encontrados indivíduos que possuem os mais variados tamanhos, formas, ciclos de vida e que vivem em diferentes hábitats. Por exemplo, os vegetais, existe uma gama de famílias, uma gama de variedades, uma gama de espécies. Então, é difícil fazer uma receita de bolo. Então, para cada uma dessas diferenças, vão haver questões que precisam ser estudadas em profundidade. Até mesmo da mesma família, filhos do mesmo progenitor, que a gente chama quem gera as progênies, ou seja, os produtores de sementes, existem sementes que são diferentes de uma para outra. Então, estudar isso é um mundo de informações, mas que são fundamentais. Também o estudo dos mecanismos fisiológicos e bioquímicos envolvendo a relação patógeno-planta e inseto-planta. Então, uma melhor compreensão na fisiologia das plantas suscetíveis e daquelas que são resistentes ao ataque do patógeno poderá fornecer dados fundamentais para o controle biológico das doenças e pragas. Se eu for ler mais ou menos, nós vamos demorar muito mais. Com esse material eu dei para vocês e nós estamos mais ou menos falando sobre eles. Eu gostaria que vocês estudassem. Existem, por exemplo,
dentro da variedade de grande variedade de vegetais, existem os procariotes. O que são os procariotes? Eu não sei se vocês estudaram isso em biologia. Os procariotes são aquelas células que elas não têm núcleo. As organelas estão dissolvidas na parede celular. Então, são os elementos vivos mais inferiores que tem, mais primitivos. As bactérias, esses organismos elementares, elas todas são procariontes. Os vírus são procariontes. Eles estão, as suas organelas estão dissolvidas na sua parede celular. E dentro dos procariontes existe o grupo Monera, que são as eubactérias, as acarobactérias, que são os ácaros, né? São seres unicelulares normalmente, ou seja, tem apenas uma célula. E esses aqui praticamente não nos interessa muito. Apesar que, se você quiser cultivar isso, você vai ter que estudar esse grupo. Existem outro grupo dos eucariotes. Quais são as células eucariotes? São os organismos formados por células que têm um núcleo definido. As primeiras células que houveram eram procariotes. E aí houve uma evolução para as células eucariotes, que são esses vegetais superiores nossos, que são os protistas. Eles podem ser heterótrofos, que eles já não produzem a comida, eles precisam de um vegetal, de um outro vegetal para produzirem sua comida, que são os protozoários, né? Os ferruginosos. Esse aqui comem só ferro. Tem, inclusive, desse ramo protista, existem vários organismos que são fundamentais, por exemplo, para se despoluir determinados ambientes. Porque eles comem matéria inorgânica. Eles são heterótrofos. E, finalmente, tem também protistas autótrofos, que são as dimitomáceas, as dinoflagelados, os englenoides, as algas, de modo geral. Essas algas, elas são riquíssimas em produzir alimentos. Observa que elas são autótrofos. Nós não podemos comer essas aqui, heterótrofos, mas essas aqui nós consumimos. E as algas, elas são uma fonte de vitaminas e sais minerais muito grande. E também tem o reino fungi, que são os fungos, de modo geral. Então, aqui, basicamente, eu estou dando sistemática, mas vocês devem estar estudando sistemática nesse período ainda. E, finalmente, tem o reino plantare, que são as plantas avasculares, são plantas que não têm vasos, né? Então, são as briófitas, as hematófitas, as antocerófitas. Um exemplo de briófita, aquelas samambaias. As samambaias são briófitas. Elas foram umas das primeiros vegetais a surgirem na Terra. Então, aqui tem as características delas, né? Vocês vão vendo. Tem as pteridófitas também. São maiores que as briófitas. Já possuem raízes, folhas, flores e frutos. Observas aqui que essas briófitas aqui, elas não possuem sementes nem frutos. Elas se reproduzem por esporos. Se você observar as samambaias, se você olhar as folhinhas das samambaias, elas têm vários negocinhos pretos. Aquilo ali são esporos que se despreendem e caem no solo. É diferente das sementes. É mais ou menos a mesma coisa, mas a célula dela é diferente. Bem, nós temos as gimnospermas. As gimnospermas, as pteridófitas, um exemplo de pteridófitas
são, por exemplo, os pinos Elliott, não sei se vocês conhecem, são os pinheiros. Os pinheiros, eles se produzem também por esporos, eles não produzem semente. As gimnospermas, elas são também muito importantes. E as angiospermas, que são plantas que produzem flores e frutos. Então, esse mais ou menos assim. Aí tem os animálias, né? E dentro das plantas, nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é coisa que vocês estão vendo na sistemática. Então, outra dificuldade para estudar a fitossociologia, a fisiologia, que está errado, não é fitossociologia, não é fisiologia, tá? Esses grupos, como vocês veem, são muito grandes e muito complexos do ponto de vista morfofisiológico. Então, esses pesquisadores, eles lançam mão de artifícios para estudar esses organismos mais simples, as algas e as bactérias, porque o funcionamento é mais ou menos igual e elas se reproduzem mais facilmente. E aí eu vou estudando, né, a nível de laboratório, as manipulações genéticas, ambientais e metabólicas desses corpos de prova. E aí eu consigo extrapolar isso para os vegetais superiores. Com algumas limitações, mas é no campo que os resultados são efetivamente medidos. É como, por exemplo, a nível agora que vocês estão vendo dessas vacinas. As vacinas, inicialmente, elas eram feitas para estudo in vitro, ou seja, nas placas. Depois elas passaram para o estudo dos seres humanos. Por exemplo, a cloroquina. A cloroquina deu muito certo para matar esse vírus. Só que quando você aplica nos humanos, existem efeitos colaterais muito graves. Então, ela não foi reconhecida como uma medicação apropriada para o controle desse vírus. Então, isso, exemplo que eu estou dando para vocês, é só ver, para mostrar para vocês que nem sempre os estudos feitos em laboratório, que a gente chama in vitro, dão certo. É preciso que você faça estudos in situ, que quer dizer no campo, na realidade, para que esses seus resultados possam ser adotados ou não. Muitas vezes o que dá certo in vitro acaba não dando certo in situ. Tá? Então, esse tipo de enfoque experimental, que envolve a extrapolação desses fenômenos que ocorrem em um tubo de ensaio para os organismos vivos, ele é responsável pela elucidação de muitos dos mecanismos envolvidos no processo fisiológico, principalmente dos vegetais. Então, são artifícios que se usa para que o estudo possa avançar. E, finalmente, como os métodos usados em fisiologia vegetal eles são físico, químicos e anatômicos citológicos, ou seja, você tem que cortar, você tem que analisar através de microscópio, através de laboratórios bioquímicos, esses equipamentos eles se tornam muito sofisticados e eles se tornam difíceis para a gente aplicar. Por exemplo, a Universidade Newton Lins não tem um laboratório de fisiologia para que a gente faça nossas aulas práticas, certo? Então, na medida do possível, eu vou ver se eu consigo alguma aula ou outra no laboratório da Embrapa ou do INPA para nós, porque até onde eu sei, nós não temos laboratório para fazer alguns estudos de fisiologia. Bom, eu queria parar por aqui. Vamos adiantados na hora já, esse
nosso vídeo ficou um vídeo até certo ponto longo, tá? Eu vou interromper a gravação e gravar esse vídeo e mandar para vocês, para que a gente possa fazer vocês estudarem, tá bom? Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida, me tirem. Eu vou mandar para vocês, não hoje, mas eu vou mandar para vocês um questionamento sobre isso, tá bom? E agendando a nossa próxima aula para a semana que vem. Um abraço, pessoal.